hoje, dia da ceia, eu quero lembrar do que está escrito aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 2, onde o escritor diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da dor, de tudo aquilo que ele passou, mas ele está sentado no trono de Deus. E nessa manhã, já que eu tenho falado sobre olhar, eu quero falar sobre esse olhar firmemente para Jesus. Eu quero ser simples, objetivo. Eu só quero que você entenda a importância, porque se no domingo eu falei o olhar do ponto de vista de Deus, queridos. E eu quero lembrar, o nosso olhar é único. Eu disse isso, no meio da multidão, você consegue olhar para alguém. E só para você lembrar, queridos, com o nosso olhar, nós julgamos, mas também nós somos o quê? Julgados. Quem aqui nunca mediu ninguém para olhar? Aquela lá, hein? Você viu uma mulher com uma roupa estranha e fala, aquela é... Você viu um cara com uma roupa diferente, um cabelo diferente, e fala, aquele ali, papai não ensinou direito. A gente julga muitas vezes, queridos. Mas nós somos julgados. Um olhar inadequado pode causar uma grande confusão, pode ou não pode? Acha que você está olhando para minha filha? Que está olhando para minha mulher? Qual é? Aqui não, porque você é crente, você não faria isso. Mas um olhar correto também pode gerar bênção, pode gerar vitória. E aqui em Hebreus, queridos, em vez de falar, podia ter falado, mas em vez dele falar, ouvindo Jesus, tocando em Jesus, sentindo em Jesus, coisas importantes que nós devemos fazer. Aqui em Hebreus ele fala, olhando firmemente para Jesus. Ele está dizendo que além de tocar, de sentir, de ouvir, há algo que nós nunca podemos deixar de fazer, é olhar para Jesus em todas as circunstâncias da nossa vida. Mas para olhar, precisa olhar de uma forma correta, queridos. E é por isso que eu quero perguntar, como você olha para Jesus? Como você olha para Ele? E o primeiro versículo que eu quero trazer para você, está lá em Provérbios capítulo 30, versículo 13. E eu quero ler, queridos, Provérbios capítulo 30, versículo 13. Eu peguei a tradução Almeida e Revisada Fiel. Aqui diz assim, tem gente. Mas a tradução que eu peguei diz assim, há uma geração, e é uma geração que nós estamos vivendo, queridos, cujos olhos são altivos, e as suas pálpebras são sempre levantadas. E a minha não diz para cima, mas aqui está dizendo para cima. Quem escreveu isso? O homem mais sábio que já vivia sobre a terra. O homem que tinha uma sabedoria vinda da parte de Deus, queridos. E ele escreveu nos alertando, dizendo, tem gente na casa de Deus assim, queridos. Tem uma geração que se acha. Quem conhece alguém que se acha, queridos? O cara só olha por cima. Os olhos são altivos, orgulhosos, se acha o dono da verdade. As suas pálpebras estão sempre levantadas para cima. E não é o Cerveró. Essa não está anotada aqui, né, Pedro? Essa veio agora. Eu fico imaginando fazer o óculos para o Cerveró, como deve ser. Se eu fosse oculista. Isso é bullying, alguém disse. Mas tem gente que só olha para cima, queridos. Por cima, assim, ó.
Olha o texto como é que diz, queridos. Nunca encaram as coisas com humildade, nem diante de Deus. Não conseguem enxergar como estão equivocados. Não se dobram. Não aceitam conselho. O pastor chega, conversa, abre os olhos, o líder, supervisor, tenta conversar, mas a pessoa não aceita. A pessoa está fechada. Nunca olha para aprender. Nunca olha para tirar algo. Nunca olha para tirar uma lição do problema. Nós estamos vivendo uma geração assim, queridos. Pessoas que só olham por cima. Quem falou que eu preciso de pastor? Quem falou que eu preciso disso? Eu tenho que cuidar da minha vida. É como aquele jovem, como aquele adolescente, quem conhece? Que olha para os velhos como velhos. Tem adolescente assim ou não tem, queridos? Quando ouvem, me ouça. Eu tenho mais experiência. Eu sei o que eu estou falando. Esse adolescente, esse jovem olha por cima e ainda fica com raiva. Quem aqui já ficou com raiva de um mais velho e pensou, é outro tempo, esse velho está por fora. Lá vem esse velho com a mesma história. Quantos assim, queridos? Que por olharem por cima, não é para cima, é por cima. Olha que ele diz, tem gente que só olha por cima, é altiva. Acaba aprendendo depois que os anos passam. Depois de bater cabeça, arrebentar a cabeça, chorar, quebrar a cara. Ainda tem que ouvir aquela frase, eu não te avisei, filho. Eu tentei te avisar. Eu quero te dar uma frase, queridos. Porque hoje eu estou falando sobre olhar, eu estou trazendo um complemento daquela palavra daquele domingo. Dá a mão para quem está ao teu lado, olha nos olhos dessa pessoa e fala, guarde isso, meu irmão. Fala para ele, guarde isso. Dói muito menos, fala. Aprender com a cabeçada dos outros. Sabe por quê? Porque tem cabeçada que a gente pode evitar. Tem ou não tem, queridos? Se outros já deram cabeçada e estão te alertando, se outros já estão chegando para você e falam, olha, eu estou te dando um caminho. Pessoas mais experientes. Eu estou te apontando uma direção. Queridos, e é isso que Jesus faz todos os dias conosco. É ou não é, queridos? Mas tem gente que só olha por cima. Tem gente que só tem sempre a pálpebra levantada. E é por isso que eu quero dizer, aprenda a olhar de forma correta. Aprenda a olhar de forma direita para quem já passou o que ele está vendo que você vai passar. Quem aqui lembra de um choque que você tomou quando você era criança? Que a tua mãe falava, não põe o dedo na tomada. Não põe o dedo na tomada. E a hora que você pôs, arrepiou o cabelo da cabeça assim. Quem lembra de coisas que você se arrebentou, querido, você não ouviu? Porque você achou, comigo vai dar certo. Isso é bobeira, com ele não deu, mas comigo dá. E o que a palavra de Deus está dizendo é que existe uma geração com os olhos altivos. Tem gente que só olha por cima. Ô pai, é outro tempo, pai. Será que você não entende? Nada a ver, está por fora, velho. Mas pergunta para um mais velho, querido. Quem aqui já não pensou numa situação que estava totalmente certo e a hora que você acordou, você estava totalmente errado? Você achou que você estava fazendo certo. Uma geração de olhos altivos.
Só que Hebreus capítulo 2, versículo 18, o mesmo livro diz, naquilo que ele sofreu, que Jesus sofreu. Hebreus capítulo 2, versículo 18. Naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer aqueles que são tentados. Levanta a mão do teu irmão agora, dá uma pisada no chão, fala, meu irmão, fala para meu irmão, acorda, fala para ele. Jesus olha para você para te abençoar. Queridos, Jesus foi tentado, Jesus passou o que passou, Jesus suportou a dor da cruz. É por isso que você tem que olhar firmemente para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da tua fé. Ele sabe o que é ser tentado, e Ele diz, dá para suportar se você olhar para mim. Mas tem gente que não olha para Ele, queridos, quer errar. Então o primeiro princípio que eu quero te dar nessa manhã: olhar para Jesus significa olhar com humildade. Diga comigo, olhar com humildade. Segundo princípio que eu quero te dar. Diga comigo, eu preciso olhar para Jesus e não para quem não crê. Números capítulo 14, versículo 4. Diz assim: e disseram uns aos outros, vamos escolher um chefe e voltaremos para o Egito. Queridos, eu quero que você entenda uma coisa, principalmente nesse momento que o país está vivendo. Vão existir momentos na tua vida, queridos, em que você vai ser colocado em xeque. Vão existir momentos na tua vida em que você vai ser testado. Você vai enfrentar situações para ver se você vai aguentar, se você vai resistir. É por isso que ele diz, olhando firmemente para Jesus. Israel passou 490 anos escravo no Egito, apanhando, sofrendo. Está saindo dali em direção à terra prometida. Mas eles tinham que atravessar o deserto. Eu quero que você olhe para o teu irmão, dá a mão para ele, olha nos olhos dele e fala assim, toda a terra prometida, fala para o teu irmão, tem deserto antes. Declara mais, fala, não existe vitória sem luta. Só se aprende ser guerreiro. Aonde? Aonde, queridos? Aonde? Onde a pessoa aprende a ser guerreiro? Na guerra, guerreando, lutando, batalhando. Então você vai enfrentar guerra. Batalhas podem ser perdidas, mas a guerra nós não vamos perder em nome de Jesus. O grande problema é quando uma batalha que perde. E ontem nós perdemos uma guerreira. Ontem eu fiz o funeral da Priscila, 32 anos, queridos. Uma menina cresceu aqui na igreja. Estava 140 dias na UTI. Uma batalha. Mas a guerra não está perdida. A guerra está perdida, queridos? Não. Nós nunca podemos nos entregar. Batalhas serão perdidas, mas a guerra não. E o que eu quero dizer, queridos, é que quando você olha para Jesus, quando você olha para Ele de forma correta, quando você olha com humildade, quando você não olha para aqueles que não creem, você começa a entender qual é o propósito de Deus. Porque só se aprende a guerrear fazendo o quê? Guerreando. Eles saíram do Egito, queridos. Mas chegou a primeira dificuldade. Já começaram. Moisés é louco. Olha o que ele fez com a gente. Ele nos trouxe para morrer aqui. E alguém diz, por que olhar para Moisés? Não vamos olhar para ele não. Esse líder está por fora. Vamos encontrar outro líder. Vamos olhar para outra pessoa. E olhando para esse outro líder, nós vamos voltar para o Egito. A gente deixa de olhar para Moisés. E a gente volta para o Egito. Coloca de novo o versículo para mim, Marquinhos, por favor. Números capítulo 14, versículo 4. É só a gente escolher outro para ser a nossa referência.
É só a gente largar esse. A gente olha para outro e a gente volta. Porque esse negócio de ir para a terra é esquema de Moisés. Isso é só para acabar com a gente. Usar minha casa, abençoar a gente, dizer que está caminhando em direção à terra, isso é só para acabar. Vamos olhar para outro. E a gente volta. A gente para. Querido, o diabo sempre vai trabalhar usando as adversidades para te fazer parar de olhar para Jesus, cumprir o propósito de Jesus, cumprir a vontade de Jesus, para que você olhe para pessoas erradas. E eu queria te dizer uma coisa: jamais olhe para o Egito como referência na tua vida, principalmente quando a adversidade chega. Porque quando você decide não ir para frente, mas voltar para trás, e quando essa decisão é consciente, porque eles foram conscientes. Quem falou que a gente tem que olhar para esse líder? Vamos olhar para o outro. Enquanto eu estava preparando essa palavra, quer dizer, eu lembrei de uma história, eu até deixei nas minhas anotações, né? Vocês não receberam, mas eu deixei lá. Napoleão Bonaparte vinha vencendo, mas chegou num lugar que eles começaram a perder uma batalha. E eles estavam perdendo aquela batalha. Naquele momento, Napoleão chama o corneteiro, porque ele viu os soldados cansados, desanimados, feridos. E ele falou: esse povo não vai aguentar. E ele chamou o corneteiro e falou: a hora que eu der o sinal, toca o toque de retirar. Porque a tropa não está aguentando e nós precisamos voltar atrás. E o corneteiro falou: me desculpe, general, desde que eu estou ao seu lado, nós vencemos sempre. E eu não aprendi a tocar o toque de recolher. Eu só sei tocar o toque de avançar. Porque nós nunca perdemos. A gente pode enfrentar dificuldades, mas a gente sempre ganhou no final. E aí Napoleão falou: bom, já que você só sabe tocar isso, a hora que eu fizer o sinal, você toca então o toque de avançar. Diz que de repente aquele exército cansado, desanimado, ferido, sem acreditar, quando ouviu aquele toque, eles pensaram assim: se está mandando avançar, se o nosso general está mandando avançar, nós vamos avançar. Diz que eles recobraram as forças, tiraram forças de onde não tinham, foram com tudo para a batalha e venceram. O que eu quero dizer com isso? Levanta a mão do teu irmão, levanta a mão do teu irmão, levanta bem alto. Fala assim: se você olhar para Jesus, fala para ele. Mais alto, fala: mas se você olhar para Jesus, você nunca vai perder a guerra. Jesus só tem o toque de avançar para o inimigo, queridos. Quem foge é o diabo, quem foge é o inimigo. Não volte atrás. A vitória só chega para aqueles que dizem: Egito na minha vida, não. Eu vou continuar olhando firmemente para o autor e para o consumador da minha fé. Levanta bem alto as suas mãos. Está lá a terra lá na frente, tem deserto, mas fala bem alto, vai pisando no chão, vai pisando no chão. Fala assim: cada passo, vai lá, cada passo que eu dou para frente, a terra está chegando mais perto. E o deserto
está ficando para trás. Cada passo que você dá para frente, o exército vai ficar para trás. E vai chegar a hora que você vai chegar na terra prometida. E a bênção do Senhor vai estar sobre a tua vida, em nome de Jesus. O que você não pode é voltar atrás. Egito na tua vida, não. Cada passo que você caminha, você está indo em direção ao Senhor. Olha o que ele diz. Temos uma carreira proposta. E porque temos, ninguém corre carreira chegando num lugar, correndo para trás. Hebreus capítulo 12 diz que há uma carreira proposta. Chegar a um lugar, chegar a um alvo, chegar a um destino. Por isso, mesmo que tenha dificuldade no meio do caminho, prossiga, porque você está chegando mais perto da terra. Coloca a mão no seu coração. Para que olhar para outro chefe? Para que olhar para quem quer te levar para o Egito, para trás? A vitória nunca está em retroceder. A vitória não significa ganhar sempre, mas a vitória significa tem deserto, tem baixa, tem dificuldade, tem sol, mas o final eu já sei qual é. Eu vou chegar onde Deus tem para a minha vida. Por isso ele diz em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3: Ele te humilhou, Ele te deixou ter fome, mas Ele te sustentou com maná, que você nem conhecia, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Não deu certo hoje, tem deserto hoje, mas eu continuo olhando firmemente para Jesus, aquele que liberou uma palavra sobre a minha vida, o autor e consumador da minha fé. E eu sei que cada passo que eu estou dando, eu estou chegando mais perto da terra que Ele tem para a minha vida, em nome de Jesus. Eu não vou olhar para quem vai me jogar para o Egito, mas eu vou continuar olhando para o autor e para o consumador da minha fé. Pega a mão do teu irmão, olha nos olhos dele, chacoalha a mão dele, fala assim: não deu certo hoje. Fala: não deu certo hoje. Continue olhando para quem prometeu. Continue, fala: continue. Você só não pode, vai lá, fala para o teu irmão, você só não pode é parar, é desistir, jogar a toalha, olhar para o Egito. Tem que avançar. Quem crê, se você continuar, Deus vai abrir caminhos à tua frente, a terra vai chegar e você vai chegar lá, em nome de Jesus. Você crê nisso? Dá um aplauso bem forte ao Senhor agora, queridos. Coloca para mim. Levanta tua mão direita, coloca para mim versículo 4. Olha, eu quero ler alguns versículos. Versículo 4. Guarda uma coisa: a roupa de vocês não se gastaram, seus pés não incharam durante esses 40 anos. Vai colocando, Marquinhos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma, o seu Deus, segura aí, pega a mão do teu irmão, fala: muitas vezes, você não entende o deserto, mas continua olhando para Ele. Continua olhando para Ele. Continua olhando para Ele. Vou continuar, versículo 6. Obedeçam aos mandamentos do Senhor seu Deus, andando em seus caminhos e tendo dele temor. Versículo 7. Pois o Senhor seu Deus os está levando para onde, queridos? Mas o deserto aqui, Senhor. Olha a dificuldade que eu estou passando, Deus. Filho, olha com humildade. Continua olhando para mim. Não busca outro chefe que vai te trazer de volta para o Egito. Continua olhando para mim, pois eu estou te levando para uma boa terra, cheia de riachos, tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas. Versículo 8. Terra de trigo e de cevada, videiras e figueiras, de romãzeiras, azeite de oliva e mel. 9. Terra onde não faltará pão
e vocês não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Versículo 10. E depois que vocês tiverem comido até ficarem satisfeitos, vocês vão levantar as mãos e vão adorar o Senhor pela boa terra que Ele está dando para vocês. Você pode dar o melhor aplauso que você já deu para o Senhor nessa manhã. Você está caminhando, querido. Mais forte. Você não tem outro chefe, não. Escolha alguém que vai te levar para o Egito. Você não pode olhar para outro chefe, tem que olhar para o autor e para o consumador da tua fé. Primeiro princípio, olhe com humildade. Segundo princípio, olha para Jesus e não para quem vai te levar para trás, quem vai te levar para o Egito. Terceiro princípio, e hoje é dia de ceia, quem olha para Jesus, olha para dentro. Examine-se, pois o homem a si mesmo. E então, coma do pão e beba do cálice. Quando eu olho para Jesus, eu passo a entender que quem define quem eu sou, e quem define aquilo que você é, não é aquilo que aparenta ser. Não é nem mesmo o que as circunstâncias e as pessoas dizem que você é. Nada disso define quem você é. Eu sou o que eu sou por dentro. Por isso que quem olha para Jesus de forma correta, olha para dentro de forma correta. Quem tem olhares corretos para Jesus, olha para si e diz: eu não sou isso que estão falando, eu não sou isso que o diabo está dizendo, e eu não sou isso que as circunstâncias estão fazendo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou aquilo que a palavra declara a meu respeito. Eu estou aqui com um propósito. Quem está aqui com um propósito? Levanta, você que crê que está aqui, levanta as tuas duas mãos. Começa a gritar para o inferno ouvir. Fala: eu sou abençoado. Vai lá. Mais alto: eu sou abençoado. Está fraco? Eu sou filho. Eu sou amado. Eu sou mais do que vencedor. Eu não sou o que o inimigo diz, o que a circunstância diz, o que as pessoas dizem. Eu sou o que a palavra diz ao meu respeito. E quando eu olho para Jesus, Ele diz: és meu filho amado, em que acho meu prazer. És meu filho amado. Eu não sei a letra, gente, me ajuda. E eu irei por aí, levando o quê? Levando o quê, queridos? Eu tenho uma identidade. Quando eu olho para Jesus, eu sei, eu tenho uma identidade. Eu sou filho de Deus. Por isso que quem olha para Jesus de forma correta, olha para si de forma correta, sabe que apesar das circunstâncias, continua sendo filho e tem uma identidade diante de Deus. Que nada pode roubar essa identidade diante de Deus. Nada pode roubar aquilo que você é para Deus e em Deus. Por isso eu quero que você levante sua mão agora. Olívia, sobe aqui para mim, por favor. Pode subir a Camila também, o pessoal. Talvez você veio aqui nessa manhã vivendo um momento difícil. Eu quero que você levante sua mão direita para o Senhor. E eu queria que você levantasse os seus olhos para o Senhor, olhasse para o teu coração. Eu quero declarar para a tua vida agora, em nome de Jesus. Já, daqui a pouco, está chegando a hora. Você vai se levantar
E quem está zombando vai se calar a teu respeito em nome de Jesus. Quem está amaldiçoando vai ter que falar bem, vai ter que abençoar. Quem está te vendo triste vai te ver saltando, pulando, dando glória a Deus, porque o Senhor é o Senhor da tua vida. Levanta a tua mão. Israel chega em frente à terra prometida. Essa terra que Deus falou que estava levando. São enviados 2 espias. 10 voltam dizendo: é suicídio. Não dá para entrar nessa terra. Tem muito gigante. Olhando os olhos naturais, as cidades são fortificadas, esquece, não dá. Mas tinha 2, e você é desses 2, queridos. Josué e Caleb. Gente, vamos olhar para o Senhor. Eles estão enganados. Nós 2 não vemos como eles. Nós vemos por outra ótica. Nós vemos por outro ângulo. Querido, aquilo que você está passando, você pode ver pela ótica humana, ou você pode ver pela ótica de Deus. E eles disseram: não, nós não estamos com essa ótica desses espias. Eles acham que nós somos como gafanhotos, mas nós não somos. Na ótica deles, gafanhotos. Mas esse é o ângulo humano. Na ótica de Deus, nós olhamos para Ele, e por isso nós olhamos para dentro, aquele que habita em nós, e nós declaramos: se Deus está em nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso ele diz: examine-se a si mesmo. 1 João capítulo 4, versículo 4, ele diz: vocês são de Deus, e porque são, olhem para dentro e digam: maior é aquele que está em mim do que aquele que está lá fora. Quem é de Deus, olha para dentro e sabe: maior é aquele que está em mim do que aquele que está lá fora. Qual é o teu ângulo de visão, querido? Como você tem enxergado essa situação? Eu até escrevi aqui: o pessimista, ele vê uma casca de banana a 10 metros, ele está lá e ele fala: vou cair, eu vou escorregar naquela casca. Mas você não está nem perto. Não, mas eu já escorreguei antes, eu vou cair. Eu tenho certeza, eu tenho certeza, se eu não pisar com o pé direito, eu vou pisar com o esquerdo, mas que eu vou cair, eu vou. E se eu não cair na casca, alguém vai escorregar nela, vai acertar em mim e eu vou cair. Está com a mão levantada, querido. Qual é o teu ângulo de visão? Mas Senhor, olha a situação do país, eu perdi o emprego, como é que eu vou arrumar outro? Eu estou te levando para uma terra. Eu te sustentei com um maná que você nem sabia o que era. Eu estou cuidando da tua vida, meu filho, olha para dentro. Mas Senhor, olha! Oh, não, filho, olha para mim. Eu sou o autor e o consumador da tua fé. Quem falou que você é isso que você está pensando que você é? Não. A minha presença está em você. E aquilo que for de Deus vai permanecer. Você pode estar no fundo do poço, mas esse não é o teu lugar. Eu quero te levantar para que você declare: posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Os teus planos não podem ser frustrados. A minha esperança está no grande eu sou. Meus olhos vão ver o que? O impossível acontecer. Olhar com humildade. Não olhar para quem quer te levar para o Egito, mas continuar olhando para Jesus. Olhar para dentro e saber que você é filho de Deus, que Ele está em você. E o quarto princípio:
Nem tudo que aparenta ser bom é o melhor de Deus para a tua vida. Olhar para Jesus é ter a visão de Deus. Coloca a mão no teu coração. Diga assim comigo: tem muita gente que vem para a vida da gente, mas não é para ficar com a gente. Tem muita gente que apareceu na tua vida, mas não é para ficar com você. E quando separa, muitas vezes dói. Não falando de casamento, tá, querido? Porque aí senão alguém vai falar: tá vendo o que o pastor falou? Tem que largar de você mesmo, seu miserável. Não estou falando disso não. Não confunda as coisas, não usa a minha palavra. Mas eu queria que você estendesse assim as suas mãos, para você entender. Lá em Gênesis capítulo 13, os versículos estão aí, você vai colocando para mim, tá bom, Marquinhos? Abraão tinha uma promessa tremenda, queridos. Mas ele resolve levar o seu sobrinho Ló com ele. Tem gente que entra na vida da gente que não é para ficar com a gente. No versículo 7, a Bíblia diz que de repente não dá mais para eles ficarem juntos. E começou a haver contenda entre os pastores de um e de outro. E no versículo 8, Abraão chega para ele e fala assim: ô Ló, a gente não pode brigar, a gente é parente, isso é muito chato. Faz uma coisa, versículo 9: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Pode escolher. No versículo 10, a Bíblia diz que Ló levantou os olhos, olha a visão, e viu toda a campina do Jordão. Já que é para escolher, eu resolvo o meu problema. Você conhece alguém assim? Lembra quando você era criança, contava a história que tinha 11 bifes para 10 pessoas? Quem lembra disso aí? E o educado nunca pega o bife melhor, né? Ele vai deixando. Tem uns que já vão direto, mas aí foi deixando tal. Aí disse que chegou, faltava um bife, aquele bife acebolado, o mais bonito de todos. Então falaram assim: vamos fazer o seguinte, a gente apaga a luz, e aí para ninguém ficar constrangido, aquele que está precisando pega. Apagaram a luz, de repente escutaram: ai! A hora que viram, tinha 9 garfos enterrados numa mão. Todo mundo foi para pular em cima do bife. Ló foi assim. Ele não esperou nem chegar a faltar um bife. Ele já foi escolhendo o melhor de cara. Ele escolheu aquele que era lindo à vista dos seus olhos. Escolheu a terra mais regada, mais bonita, mais fértil. E não deixou nada para Abraão de bom. Ele escolheu aquilo que resolvia o seu problema no momento. Toma muito cuidado com isso, queridos. Muitas vezes você vai ter que passar por situações, mas sem perceber, sem se dar conta. Gênesis capítulo 13, versículo 12 diz, 13, 12, diz assim: Ló foi armando as suas tendas até chegar onde? Em Sodoma. E olha o que diz o versículo 13, versículo seguinte: os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores. Toma muito cuidado quando você para de olhar para o Senhor somente. Nem tudo aquilo que aparenta ser bom é realmente bom. Nem tudo aquilo que aparenta ser a melhor resposta no momento é a resposta. Porque para Abraão, sabe o que sobrou, queridos? As montanhas, as pedras, o lugar mais difícil. É aquele lugar onde parece mesmo que o meu dia nunca vai chegar. É o lugar onde a minha fé é provada. É o lugar onde os nossos olhos não enxergam saída. Só que olhar para Jesus, olhar para o autor e consumador da nossa fé, é não ter olhos naturais, mas é ter a visão de Deus. Sim, a terra era árida. Sim, o futuro
indicava problemas. Teu gado vai morrer, não tem como sustentar. Olha a situação que você se meteu, Abraão. Como sustentar o rebanho? Como sobreviver numa terra tão ruim? Só que Deus tinha uma visão para ele, e Deus tem uma visão para você nessa manhã, querido. Deus tinha planos para a vida dele, e Deus tem planos para a tua vida. Quem crê que Deus tem planos para a tua vida? Então levanta tua mão direita. Porque depois que Ló se separou dele, coloca para mim o versículo 31 do mesmo capítulo. 31, não 3. Gênesis 13, 31. Será que eu escrevi errado? 14. Não, mas a minha anotação não pode estar esse aqui. Depois eu vou dar uma checada. É o 14, é verdade, é o 14, é o seguinte. Gênesis 13, 14. 14, versículo seguinte, é isso. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. O que ele falou? O que ele falou, queridos? Não, qual foi a primeira coisa que Deus falou? Levanta os olhos. Coloca a NVI para mim, Marquinhos. Deixa eu ver se está escrito: ergue os teus olhos. Aí ele falou: olhe para o norte. Então pode voltar para a minha tradução diz: ergue os teus olhos. Essa diz: levanta os teus olhos. Levanta a mão do teu irmão agora. Fala: ergue os teus olhos, meu irmão. Fala: levanta os teus olhos. Vai lá, segura lá. Sabe o que Deus está te dizendo? Foi o que ele disse para Abraão: agora, meu filho, que eu sei que você confia em mim, que você decidiu esperar em mim, pode olhar tudo que você quiser olhar. Aparentemente é difícil, mas eu estou te dizendo: olha, levanta os olhos. Sabe por quê, igreja? Sabe por quê, meu filho? Versículo 15. Sabe por quê? Olha o que diz o versículo 15. Porque a terra que você está vendo, aquilo que você está enxergando, eu vou te dar a você e a sua descendência para sempre. Levanta a mão do teu irmão, fala: ergue os teus olhos. Fala, declara para o teu irmão, fala: ergue os teus olhos. Tenha a visão de Deus, o melhor de Deus. Apesar de toda dificuldade, vai chegar para a tua vida, para a tua família, para a tua casa. Se você crê nisso, levanta as tuas mãos, dá um aplauso bem forte ao Senhor. Ergue os olhos e vê: é isso que eu tenho para a tua vida. Fecha os teus olhos, faz assim com as tuas mãos, por favor. Talvez as circunstâncias da vida, os problemas, as dificuldades, pessoas que como Ló te passaram para trás, baixaram tua cabeça, te encurvaram, tiraram tua visão. Ouça o Senhor te dizer nessa manhã: ergue os teus olhos, ergue a tua fé, ergue a tua esperança nesse final de ano. Enxergue por outro ângulo, muda a tua visão. Veja o que Deus tem para você, porque o que Deus tem para você está lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O melhor de Deus ainda está por vir. Ergue os olhos. Você está enxergando essa terra árida, Abraão? Você está enxergando essas pedras? Você está enxergando essas montanhas? Você está enxergando isso que os teus olhos naturais estão vendo? Olha bem, porque é essa terra que eu vou te dar, e é dessa terra que você vai extrair o melhor, porque você vai estar debaixo da minha bênção. Olha firmemente para Jesus, com os teus olhos fechados, queridos. Com os teus olhos fechados.
Eu fiz uma anotação aqui, não está nas minhas anotações. Hoje de manhã. Deixa eu pegar aqui onde está, queridos. Nós vamos participar da ceia. E eu lembrei lá de João capítulo 20. Talvez você chegou aqui vivendo um momento difícil. Eu não estou achando aqui. João capítulo 20. Hoje é domingo. E Maria Madalena viu que a pedra estava removida. Querido, Jesus ressuscitou. Ele é o autor e consumador da fé. Mas qual é o problema, queridos? Naquele momento, mesmo vendo a pedra removida, olha o que diz o versículo 2. Em vez dela correr para dentro do túmulo, ela correu para quem também estava duvidando. Se olha, tiraram do sepulcro, não sabemos onde puseram. Versículo 3. Saíram então Pedro, outros discípulos foram ao sepulcro. Versículo 4. Chegaram correndo. Pedro chegou primeiro para variar. Versículo 5. Viu os panos ali. Viu. Mas eu vou concluir, queridos. De repente, mesmo diante de evidências de quem Deus era, eles não conseguiam enxergar. E Maria chegou ali e viu anjos. Viu. E não reconheceu que eram anjos. Ela viu Jesus e achou que era o jardineiro. E chegou até a perguntar: foi o Senhor que roubou seu corpo? Quantas vezes, queridos, as lágrimas, a dor, a dificuldade da perda é tão grande. Ela tinha perdido a pessoa mais importante para ela. Ela tinha tido uma vida terrível antes, mas a morte tinha chegado. E ela não conseguia enxergar anjos, não conseguia enxergar Jesus. E de repente, Jesus olha para ela e fala: Maria. Ela reconheceu a voz do mestre. Ela fala: Rabi, Raboni. E quando ela olha para Jesus, literalmente o texto diz que ela falou: eu vi o Senhor. Quem quer ver Jesus nessa manhã? Levanta as tuas mãos agora. Esta ceia, queridos, nós estamos no final de ano. E eu senti de falar hoje sobre esta visão para que você entenda. Olhando firmemente para Jesus, com a tua mão levantada. Eu quero colocar novamente Hebreus capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Portanto, nós também que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? São aqueles que já morreram em Deus. São os heróis da fé de Hebreus capítulo 11. São aqueles que abriram o mar, fecharam a boca de leões, mas também foram mortos à espada. Também enfrentaram situações difíceis. Ele diz: essa grande nuvem de testemunhas, vamos deixar o embaraço, vamos deixar o pecado que nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Versículo 2. Olhando firmemente para Jesus, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Levanta os teus olhos agora. Tem alguém no controle de todas as coisas, queridos? Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo. Sabe por quê? Porque quando você olha para Ele, você não cansa, você não volta para o Egito, você não para no meio do caminho, você não larga das coisas. Você sabe quem você é, apesar de tudo ao teu redor falar que não é.
Você olha para uma terra deserta e diz: é isso que o Senhor tem para a minha vida, e Ele vai fazer desse o melhor lugar. Olhando para Ele, para que não canseis, desfalecendo em vossas almas.